Olá, semioticistas. Hoje nós trataremos exatamente do terceiro e último percurso, o percurso narrativo do destinador julgador, que, na verdade, esse percurso ele responde pela sanção do sujeito. Então, a sanção ela é a última fase da organização narrativa e ela é necessária para encerrar o percurso do sujeito e correlata exatamente, ela é correlata à manipulação. Então, esse percurso narrativo do destinador julgador, ele se organiza pelo encadeamento lógico de programas de dois tipos. O programa de sanção cognitiva ou interpretação e o programa de sanção pragmática ou a retribuição ou recompensa, como vamos ver. Certo? Então, deixar claro e repetir, né? Para deixar claro que esse programa narrativo do destinador julgador, ele se organiza pelo encadeamento lógico de programas narrativos de dois tipos: sanção cognitiva ou interpretação e sanção pragmática ou retribuição. Na interpretação, o destinador ele julga o sujeito pela verificação de suas ações e dos valores com que ele se relaciona. Essa operação cognitiva de leitura, ou melhor, de reconhecimento do sujeito, consiste na interpretação veredictória dos estados resultantes do fazer do sujeito. E esses estados são, dessa forma, definidos como verdadeiros, ou seja, que parecem e são, ou falsos, que não parecem e não são. Também podem ser definidos como mentirosos, que são os que parecem e não são, ou secretos, são os que não parecem, mas são. E o destinador, ele acredita nesses valores ou então deles duvida, certo? E para se interpretar, o destinador julgador, ele verifica a conformidade ou não, né, da conduta do sujeito com o sistema de valores que representa e com com os valores do contrato inicial estabelecido com o destinador manipulador. Então, cabe ao sujeito, ou na verdade, cabe ao destinador julgador, comprovar se o sujeito cumpriu o contrato, o compromisso assumido na manipulação. Então, a interpretação ela faz-se assim em nome de uma ideologia, de que depende o sentido do percurso narrativo realizado. Por exemplo, na fala de Joana, no texto que nós vimos analisando nos vídeos anteriores, no texto intitulado Gota d'Água, o reconhecimento do sujeito ocorre sob a forma do desmascaramento, ou seja, Jazão ele parecia cumpridor dos compromissos assumidos com Joana, os filhos e também dos compromissos com os amigos, mas ele não era cumpridor desses compromissos. E Joana o reconhece isso como um sujeito, ou reconhece a ele como um sujeito mentiroso. E ela o expressa através da expressão linguística do texto chamado, que seria boneco de farinha, quando ela diz o seguinte: porque o que eu não imaginava quando fiz dos meus 10 anos a mais uma sobrevida, para completar a vida que você não tinha, é que estava desperdiçando o meu alento, estava vestindo um boneco de farinha. Então vejam que ela o interpreta como um sujeito mentiroso, ou seja, que parece que é, mas não é. No outro texto, no texto do gato e da barata, a barata ela mostra ao gato que
ele interpretou mal. Ou seja, que não se deve acreditar em uma barata, como dizia o texto, em uma barata velha e bêbada, como expressão dita pela própria barata, que mesmo que ela pareça dizer a verdade. Vejamos esse outro texto que trata exatamente de ilustrar essa questão do percurso do destinador julgador. E esse texto que eu vou ler agora é um poema de Guilherme de Almeida, intitulado O Bilhete Perdido, e ele constrói-se a partir da questão da interpretação. Lembrem que a interpretação é a sanção cognitiva, ou seja, da determinação da verdade ou da falsidade e da crença nessa operação. Então, o texto ele diz assim: 2 palavras só para dizer. O quê? Que não pude ir. Mas a senhora, mas você, não pôde acreditar numa história como essa, da gravata que a gente estraçalhou na pressa, da toilette, da dor de cabeça qualquer, da visita de alguém que nunca é uma mulher, da tentação do clube, do amigo que se encontra na rua que é casado e, portanto, bilontra, e que convida a gente e põe-se a recordar coisas do nosso tempo ante o zinco de um bar. Não me desculpe, eu penso assim: se ela inventasse um dia uma mentira e se eu acreditasse, que pensaria o mundo e ela mesma e mesmo eu, deste meu pobre amor. Um grande beijo, seu. Bom, expressões como estraçalhar a gravata, como dor de cabeça, como visita ao clube, a expressão amigo, são diferenças ou são diferentes aparências que o poeta desmascara, afirmando que não se pode acreditar nessas mentiras. Crer nessas mentiras significaria desculpar o sujeito que não cumpriu o contrato e falsear a sanção. Então, nesse caso, o compromisso de amor perderá sentido, certo? Na fábula que nós já analisamos anteriormente, titulada O Leão, o Burro e o Rato, lembrem que o rato explica ao leão o que o levou a realizar a partilha, segundo a expressão que aparece no texto, uma partilha tão justa. O leão ele reconhece os seus valores e, assim sendo, sanciona positivamente o rato. Ou seja, o leão ele realizou as seguintes operações de interpretação. Ou seja, num primeiro momento, diz que o rato não parecia arguto, não parecia sábio, embora fosse, como no texto ele diz: olha, juro que nunca tinha notado em você essa cultura. Como você escondeu isso todo o tempo e quem lhe ensinou tanta sabedoria? E em seguida, ele reconhece o rato como o herói verdadeiro, como na expressão que diz: o herói verdadeiro cumpridor do contrato de dar ao leão a parte do leão. Certo? Então, aqui nós estamos vendo sanções cognitivas ou interpretação, certo? Então, vejamos agora a segunda parte, o segundo programa narrativo do percurso do destinador julgador, que lembre que é a sanção pragmática ou a retribuição. Vejamos, o sujeito reconhecido como cumpridor dos compromissos assumidos é julgado positivamente e não recebe uma retribuição sob a forma de recompensa. Então, já o sujeito desmascarado, por não ter executado sua parte no contrato, ele sofre julgamento negativo, ele sofre uma punição. A retribuição, como recompensa ou como punição, ela faz parte da estrutura contratual inicial
e restabelece o equilíbrio narrativo, pois é o momento de o destinador cumprir as obrigações assumidas com o sujeito na hora da manipulação. Então, os textos empregados para exemplificar a sintaxe narrativa, eles oferecem diferentes casos de retribuição. Todos esses textos que nós vimos, por exemplo, no texto História de uma Gata, o sujeito ele não obedece o contrato com o dono e depois do julgamento negativo ele recebe, no caso a gata, ele recebe a punição de perder as mordomias. No texto, o fragmento que diz: fui barrada na porta, sem filé e sem almofada, por causa da cantoria. Então vejam que a gata ela recebe uma sanção negativa, uma sanção pragmática negativa, ou seja, ela é punida por não haver estabelecido o contrato inicial da manipulação. A fala de Joana ela começa pela apresentação das contas, ou seja, pelo desmascaramento do sujeito, e termina com o castigo, quando ela diz no texto: só de ambição, sem amor, tua alma vai ficar torta, desgrenhada, aleijada, pestilenta. No outro texto, no texto do gato e da barata, por exemplo, ao contrário, não é o sujeito que deixa de cumprir o compromisso, como nos exemplos que nós vimos anteriormente, mas na verdade é o destinador quem não assume a parte no contrato. Ou seja, a barata que havia afirmado ao gato deixar-se engolir se ele a salvasse, quando livre ela não faz o prometido. E o gato não recebe, assim, a recompensa esperada. No texto lá do leão, do burro e do rato, naquela fábula, aquele texto ele oferece um exemplo de retribuição positiva, ou uma recompensa, uma sanção pragmática, recompensa. Ou seja, o rato, interpretado pelo sujeito que realizou a partilha justa, tem como recompensa o direito de conservar a sua vida. Certo? Bom, então, para finalizar essa parte dos percursos narrativos, nós devemos lembrar que nós estudamos 3 tipos de percursos narrativos: o percurso do sujeito, o percurso do destinador manipulador e o percurso do destinador julgador. E esses percursos estudados, eles se organizam no que em semiótica nós chamamos de esquema narrativo, que é exatamente tema do nosso próximo vídeo.